Salve, salve, turma! Axé para todo mundo, espero que estejam todos e todos bem. Que é o professor Reinaldo, da Botânica Farmacêutica, e estamos iniciando o tópico 2 da disciplina. Nessa videoaula nós vamos tratar do tema metabolismo vegetal e sua utilização como recurso terapêutico, e complementando com o tópico 2.2, a parte de biopirataria e bioprospecção, que também teremos alguns vídeos complementares sobre o assunto. Mas vamos lá, começando falando hoje sobre o metabolismo vegetal. Bem, falar do metabolismo vegetal é falar do funcionamento das plantas, né? Desses organismos que são seres autotróficos. Autotróficos porque são capazes de produzir seu próprio alimento. Como que produzem seu próprio alimento? A partir de um processo fisiológico chamado fotossíntese. E a fotossíntese é o principal processo fisiológico de todo o planeta Terra. Por meio da fotossíntese que a gente garante a base molecular, né, da vida para todos os outros seres heterotróficos desse planeta. Então vamos lá, aqui nessa figurinha a gente tem ilustrada uma árvore, uma planta, né, mostrando aqui o Sol, que é a principal fonte, a única fonte de energia externa ao nosso planeta, e essa energia solar, então, é captada pelas folhas que contêm um pigmento chamado clorofila, arranjadas em fotossistemas nas folhas, e é nas folhas exatamente que ocorre esse processo de fotossíntese, né, em que há a produção de açúcares e compostos orgânicos à base de carbono, e esse carbono que é fixado, né, da atmosfera. Ou seja, para a planta fazer fotossíntese e produzir moléculas orgânicas, o que ela precisa? De luz solar, né, aqui o Sol, de água, que a planta capta pelas raízes e por meio do xilema, que é um tecido condutor de água, a planta leva essa água para toda a parte aérea, né, toda a sua parte aérea, porque a água é matéria-prima fundamental para a fotossíntese, ou seja, a partir de água e CO2, dióxido de carbono, os vegetais são capazes de sintetizar açúcares, glicose, beleza? E esse processo de fotossíntese, então, ele tem como produto a glicose e a liberação de oxigênio. Tem como resultado também a liberação de oxigênio. Os açúcares e compostos orgânicos derivados aí de outras rotas biosintéticas, eles depois vão ser transportados pelo chamado floema, que é um tecido de transporte de compostos orgânicos na planta. Então, esses açúcares e outros compostos orgânicos vão ser transportados para outros órgãos da planta que consomem esse açúcar na respiração celular. Então, a planta produz o próprio açúcar que vai ser consumido na respiração celular em todos os órgãos e ainda é capaz de armazenar açúcar, às vezes, em alguns órgãos na forma de amido. Mas são assuntos que nós vamos tratar mais para frente. De modo geral, é reconhecer os principais processos do metabolismo vegetal, que são a fotossíntese, a respiração celular, obviamente, e esses processos relacionados às raízes de nutrição vegetal, né? Então tá aqui, as plantas não adianta ter apenas água, CO2 e luz solar, elas precisam de macro e micronutrientes. Então, os principais macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, além do cálcio, magnésio e enxofre, e como micronutrientes temos também o cloro, o cobre, boro, manganês, ferro, zinco, molibdênio, beleza? Então a planta precisa desses sais minerais e tudo isso ela tira do solo e são transportados junto com a água, ok? Mas onde que entra aí os compostos de interesse medicinal? Mas antes disso é preciso ter uma clareza maior um pouco sobre esse processo de fotossíntese, relembrar ele, né? Então, assim, a fotossíntese a gente pode dividir ela em duas fases, né? Que no colégio a gente aprende, a fase clara e a fase escura.
mas aqui no ensino superior a gente vai chamar de fase fotoquímica, ou a fase que envolve as reações fotoquímicas, reações luminosas, e a fase bioquímica, ou a etapa de fixação de carbono por meio do ciclo de Calvin, beleza? Então é o seguinte, a fotossíntese ocorre dentro das células vegetais nas folhas, nos órgãos fotossintetizantes. As folhas contêm uma organela dentro de suas células que é chamado cloroplasto, e dentro do cloroplasto ele tem todo um sistema de endomembranas repletas de clorofila, que é o pigmento responsável pela captação dessa luz e desencadear um primeiro processo ali de transferência de elétrons. Mas enfim, a gente precisa então, a água chega nessa célula com a luz solar e o gás carbônico, né? Então, na primeira etapa, é por meio da água e da luz solar que é gerado ATP e NADPH, ou seja, energia e poder redutor para fixar o CO2 no ciclo de Calvin. Então, na primeira etapa, é a etapa que envolve a quebra da molécula de água e a liberação de CO2 nessa fase fotoquímica, gerando, portanto, ATP e NADPH para o ciclo de Calvin. Já no ciclo de Calvin é onde entra o CO2, né, que ele é fixado em algumas plantas que têm metabolismo C3 em um ácido de 3 carbonos, e nas plantas chamadas C4, esse CO2 é fixado em um ácido de 4 carbonos. Então, portanto, a ATP e NADPH gerados na fase fotoquímica são consumidos aqui no ciclo de Calvin. Beleza? E o ciclo de Calvin, portanto, gera a produção de glicose, ou açúcares. E a partir desses açúcares, da glicose, é que vai alimentar outras rotas biosintéticas dos demais compostos orgânicos necessários para o funcionamento, para a vida do vegetal. Beleza? E aí aquela pergunta, mas de onde vêm os princípios ativos nessa história, né? Então, a gente quando trata de metabolismo vegetal, a gente sabe, né, o carro-chefe, o principal processo fisiológico é a fotossíntese, vital para os organismos autotróficos. E aí a gente consegue dividir o metabolismo vegetal, pelo menos na literatura é dividido assim, entre metabolismo primário e metabolismo secundário. O metabolismo primário é o metabolismo envolvido na produção de moléculas tidas como essenciais, ou seja, os grandes grupos de macromoléculas orgânicas, como no caso os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Beleza? Então todas as rotas metabólicas nos vegetais que envolvem a produção desses grupos, a gente chama de metabólitos primários, são as rotas do metabolismo primário, beleza? Já outras rotas metabólicas que envolvem a biossíntese de compostos, que são chamados micromoléculas, que às vezes são específicas de uma espécie ou de uma família ou outra, né, e tem papéis, vamos dizer, bem definidos ali na vida de uma planta, papéis adaptativos envolvidos, a gente chama isso de metabolismo secundário. Todas as rotas do metabolismo secundário têm alguma conexão com as rotas do metabolismo primário, mas elas são direcionadas especificamente para a produção de micromoléculas para funções específicas no corpo da planta. Beleza? Então, a gente diferencia assim, mas no fim das contas, as rotas metabólicas, todas elas estão interconectadas. A gente divide entre metabolismo primário e secundário quase que para fins didáticos, né? E o metabolismo secundário ele é fundamental para as ciências farmacêuticas, porque são os metabólitos secundários, ou seja, essas rotas específicas que produzem moléculas bioativas, que são alvo da bioprospecção, alvo da busca por princípios ativos e moléculas de interesse farmacêutico. Portanto, os fitofármacos eles são desenvolvidos sempre a partir de princípios ativos, né, isolados, né,
que vieram ali originados, produzidos de rotas metabólicas secundárias nos vegetais. Beleza? Então tá aí, de onde vêm os princípios ativos? Vem de rotas metabólicas secundárias, vem do metabolismo secundário dos vegetais. Nessa imagem aqui, se a gente fosse fazer uma distinção bem tosca, né, a gente poderia dizer que é como se a galera da nutrição estudasse mais ali o metabolismo primário, né, proteínas, lipídios, carboidratos, e o metabolismo secundário fosse mais de interesse da farmácia, que já vem as moléculas bioativas, né, enfim, de interesse para bioprospecção. Mas claro, a gente sabe que alimento e remédio, nutrição e farmácia andam juntos, metabolismo secundário e metabolismo primário também se embaralham na vida real, prática, para além dos nossos esquemas didáticos. Aqui fazendo uma comparação geral entre o metabolismo primário e o metabolismo secundário, primeiro é bom lembrar que toda rota metabólica secundária é originada em alguma rota do metabolismo primário, tá? Então isso tem que ficar claro. Mas agora, o metabolismo primário envolve essa produção das macromoléculas, que são, vamos dizer, têm distribuição universal e são produzidas em larga escala em todos os organismos vivos, né? Então, lipídios, carboidratos e proteínas, a gente tem distribuição universal, não apenas nas plantas. Um amido numa samambaia vai ser igual a um amido na batata, ou seja, o grão de amido pode ser diferente, mas a molécula de amido é a mesma, né? Então, os carboidratos, lipídios e proteínas, eles têm distribuição universal e são produzidos em grande escala nos organismos vegetais. Já os metabólitos secundários, eles geralmente são micromoléculas, vamos dizer, tem menor complexidade, são moléculas de menor tamanho molecular, né? Mas são moléculas extremamente diversas e podem ter ali diferentes graus de complexidade estrutural. Elas geralmente são produzidas em pequena escala, né? E podem ter distribuição restrita ou específica a uma espécie ou outra, né? Por exemplo, limoneno é produzido no limão, capim-cidreira e tal, mas você não vai encontrar limoneno na manga, por exemplo, entendeu? Então, do mesmo jeito que na manga você vai encontrar a mangiferina, que você não vai encontrar em plantas da família Solanaceae, por exemplo. Então, os metabólitos secundários, essas rotas, são específicas, às vezes, a algum grupo de plantas, alguma família ou alguma espécie, ok? Então, dizem por aí, né, a literatura aponta que o metabolismo primário está envolvido em funções essenciais, como fornecimento de energia, ATP, e poder redutor, NADPH, né, e também funções essenciais na biossíntese dessas macromoléculas. Já o metabolismo secundário, ele estaria associado a funções adaptativas decorrentes da história evolutiva de cada espécie em interação com seu ambiente e com outros organismos. Por isso, o metabolismo secundário e suas rotas, elas geralmente, por terem funções adaptativas, geralmente é onde a gente espera encontrar moléculas com atividades biológicas, exatamente porque essas rotas evoluíram, né, junto com processos adaptativos das diferentes espécies. Beleza? E aí a pergunta, mas por que as plantas produzem princípios ativos então? Será que é pra gente descobrir, fazer remédio, né, aroma, perfume, cosmético? Não é pra gente que elas produzem, né? Então as plantas produzem esses princípios ativos em resposta a diferentes tipos de estresse que ela vivencia na sua relação com o ambiente e outros seres. Beleza? Então é uma forma de defesa, de resposta química, né, em processos de estresse. Vamos dar alguns exemplos aqui. Então as plantas, elas estão enraizadas no solo, elas não conseguem se deslocar como os animais, né? Nosso processo fisiológico aí, quando estamos ameaçados em algum caso de estresse, é luta ou fuga, né? No caso das plantas, não tem como fugir. Então, o jeito delas de lutar é químico, beleza? E a maioria das estratégias são estratégias de defesa, de proteção, mas também temos estratégias como atração, né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui.
Por exemplo, plantas podem produzir princípios ativos em resposta a estresse provocado por fatores abióticos, como, por exemplo, excesso de radiação e luminosidade, ou até mesmo a falta de radiação e luminosidade, né? Ou, por exemplo, excesso ou falta de água também pode provocar aí, pode ser, né, um fator que desencadeia a produção de determinados princípios ativos. Outra questão é ataque de animais herbívoros, né? Insetos, mamíferos, aves, enfim, animais herbívoros acabam provocando estresse na planta, e como forma de repelir esses animais, as plantas também podem produzir princípios ativos. Boa parte dos compostos aromáticos que a gente conhece em algumas ervas, que para a gente às vezes tem até odor agradável e a gente utiliza para outras finalidades terapêuticas, para as plantas, na verdade, tem uma função às vezes de repelentes naturais. Eu coloquei a fotinha da girafa aqui para lembrar um caso muito interessante nas savanas africanas, né? As girafas têm esse pescoção longo, conseguem alcançar os ramos de acácia, uma árvore nativa das savanas africanas, que elas consomem a folha, né? As acácias geralmente se organizam em bosques no meio da savana. Então, quando chega um grupo de girafas num bosque de acácia, elas se reúnem em torno de uma árvore e vão comendo. Aquela árvore de acácia, imediatamente, ela consegue perceber que está sob ataque e ela tem um processo de sinalização interno e libera um composto volátil no ar, em que as plantas vizinhas, as outras acácias ali daquele grupo, conseguem detectar esse composto volátil e imediatamente dar start em um processo de produção de taninos. Ou seja, uma planta sob ataque libera compostos voláteis que sinaliza para as plantas vizinhas recebem esse sinal, desencadeiam uma rota metabólica para a produção de tanino. Então as girafas vão ali, numa segunda acácia, ainda consegue comer, quando chega na terceira ou quarta árvore para frente, ela já produziu taninos o suficiente. Então as outras árvores daquele bosque de acácia já estarão todas com as folhas cheias de tanino, e que tornam impalatável essa folha para a girafa. Então ela abandona aquele bosque de acácias e vai buscar um outro bosque de acácias desavisado. Interessante, isso é ciência, né, gente? E mostra pra gente que as plantas têm sim algum tipo de inteligência e são capazes de comunicar entre si, inclusive por processos químicos que muitas vezes pra gente podem ser imperceptíveis. Ok? Outro exemplo as plantas também podem produzir princípios ativos em resposta ao ataque de patógenos, ataque de insetos, ou aí já no caso de outros tipos de interação, como atração de polinizadores. Por exemplo, flores aromáticas que exalam aromas capazes de atrair polinizadores, ou pigmentos vegetais que dão colorações diferentes às cores e por meio da visão dos animais tornam elas atrativas. Isso também pode acontecer com frutos aromáticos, ou às vezes quando ficam maduros com colorações chamativas. Isso são processos químicos de sinalização e atração de animais que vão cumprir um papel para aquela planta reprodutivo, seja na polinização das flores, ou seja na dispersão dos frutos e sementes, né? Então, tá aí, por que as plantas produzem princípios ativos? Em resposta a diferentes tipos de estresse na interação com o meio ambiente e com outras espécies, especialmente os animais. Ou seja, as plantas e esses animais e esses processos são muito mais antigos que a própria humanidade. Então, o nosso papel aqui da bioprospecção, que é essa forma de busca por substâncias com potencial bioativo, na verdade é um nosso exercício de tentar decifrar ou usar, né, aprender a usar essas armas químicas que as plantas desenvolveram nos seus próprios processos evolutivos há milhares e milhares de anos. Não tem nada a ver com a gente tem que ir tentando aprender, né, a desvendar isso, e nunca podemos perder de vista o papel evolutivo dos princípios ativos, né? Toda substância evolutiva, toda substância
ativa tem uma história evolutiva de adaptação junto com aquela espécie que produz aquela substância. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de princípios ativos, né, e de diferentes rotas metabólicas, mas só por alto mesmo, porque isso vocês vão ver na farmacognosia, não é função aqui da botânica farmacêutica, beleza? Mas só para dar um exemplo para vocês aí desse uso, das diferentes formas de uso dos diferentes tipos de metabólitos secundários de interesse farmacêutico. Então, por exemplo, óleos essenciais são metabólitos secundários. Eles podem ser de várias classes moleculares, como álcoois, ácidos, aldeídos, fenóis, cetonas, ésteres, terpenos, lactonas, hidrocarbonetos. Podem ter funções variadas também na vida das plantas, seja de atração, seja de repelência, e contribuem então para a fragrância, essência de muitas ervas aromáticas e especiarias. E são matéria-prima importantíssima para a indústria de cosméticos, farmacêutica e para a indústria alimentícia. E aí alguns exemplos, por exemplo, de óleos essenciais. Aqui a canela da Índia, Cinnamomum, né, ela, a partir de sua casca e da folha, a gente pode extrair o cinnamaldeído, que dá aquele aroma da canela. Na casca, a gente encontra esse princípio ativo em maiores teores do que nas folhas. Né? Outro exemplo aqui é a vanilina, também é um óleo essencial encontrado na baunilha. Quem conhece baunilha? Baunilha é uma orquídea, é uma espécie de orquídea. Na apresentação da turma eu vi que muita gente aí se identifica com orquídea. Vocês sabiam que a baunilha é uma orquídea nativa da Mata Atlântica e também ocorre na Amazônia? Ela dá um fruto em forma de vagem, né? E a polpa da baunilha que é rica na vanilina, que é esse princípio ativo. Mas para você ver, essa espécie com a degradação da Mata Atlântica, seu ambiente original, e o avanço da indústria sintética, né, de aromatizantes, a baunilha, você vê que todo mundo conhece o aroma de baunilha, mas pouca gente conhece a própria planta da baunilha, que inclusive é uma planta ameaçada de extinção. Aqui outro exemplo são os terpenoides, que são exemplos de óleos voláteis. Dois exemplos de terpenoides, aí temos o limoneno, o mentol. O limoneno a gente encontra aí no limão, capim-cidreira, ele é desinfetante, cicatrizante. Já o mentol é anestésico local, anti-inflamatório. O mentol a gente encontra nas espécies do gênero menta, como a menta, o hortelã, qual outra? Menta, hortelã, enfim, essas parentes aí. Relevante, era essa que eu estava tentando lembrar. Aí, ó, o mentol a gente pode extrair diferentes espécies do gênero menta, hortelã-pimenta também. O limoneno a gente extrai da casca do limão, laranjas, são chamados frutos cítricos. Outros exemplos de terpenoides que nós temos, o próprio tetrahidrocannabinol da cannabis também é um triterpenoide. Aí outro exemplo, outra classe de moléculas muito utilizadas aí, as quinonas, né, as antraquinonas têm amplo uso terapêutico, muitas delas têm efeito laxante, como a árvore da quina, né, a cáscara sagrada. Temos também o grupo dos alcaloides, aí como exemplo as metilxantonas, como a cafeína, né, que a gente encontra muito no cafezinho, né, um princípio ativo no café, relembrando a aula passada, no café a gente está bebendo um fitocomplexo, tem cafeína, mas tem todo o conjunto de substâncias presentes na droga vegetal, ou seja, o chá ali, o café, a infusão dele, está entrando em contato com o fitocomplexo. Já aqui embaixo a gente tem um exemplo das cápsulas de cafeína, né, ou seja, ela isolada. Né? E aqui uma outra espécie, uma espécie nativa brasileira, o guaraná, Paulínia cupana, em que o pó de guaraná também a gente pode encontrar cafeína nele, por isso que ele é um estimulante, assim como o café. Né? Também temos os outros alcaloides aí já derivados de ornitina, vocês vão ver que tem na farmacognosia tem 3 rotas metabólicas diferentes que produzem alcaloides. Nesse caso aqui os alcaloides tropânicos, o exemplo mais conhecido é a cocaína, né? Então, aqui o exemplo do mate de coca, né, o chá de coca,
que é bastante consumido, né, no cotidiano, do mesmo jeito que a gente bebe café aqui no Brasil, nos países andinos, como Bolívia, Peru, eles bebem chá de coca cotidianamente. É o estimulante natural deles ali, além de ter efeitos reconhecidos também para aliviar, né, os desconfortos provocados pela altitude, né? Então, quando a gente está falando da coca, a gente está falando de uma planta medicinal, né, inclusive tratada aí em rituais sagrados de povos andinos. Muito diferente quando a gente fala da cocaína, a gente está falando de um princípio ativo. Ok? Quando a gente está falando do chá de coca, nós estamos falando de um fitoterápico, né, que contém ali um fitocomplexo, todas as substâncias contidas naquela droga vegetal, incluindo a cocaína, do mesmo jeito que a gente bebe café, tem cafeína dentro. Tá? E lembrem, quando eu estou falando isso, eu não estou falando daquilo que é tratado como narcótico, até porque aquilo nem é o princípio ativo isolado, né? É uma mistureba danada que põe aí para viciar o povo. Enfim, outros exemplos aí de alcaloides isoquinolínicos, o exemplo aqui é a mescalina e o peiote. Então, esse grupo dos alcaloides é um grupo de substâncias geralmente de efeito psicoativo. Esse exemplo aí do peiote, que é a Lophophora williamsi, muito utilizada por povos indígenas da América Central em rituais sagrados, né? É um psicoativo muito interessante. Né? Inclusive tem livros aí escritos sobre experiências de uso do peiote e a mescalina. Um exemplo é esse livro aqui do Carlos Castanheda, que fala sobre a chamada A Erva do Diabo, em que ele vivencia, um antropólogo que vivencia com povos indígenas no México a experiência de uso do peiote, aprendendo a usar essas plantas psicoativas com o xamã lá da aldeia. E depois, mais tarde, o Aldous Huxley, ele escreve um livro chamado As Portas da Percepção. Então, olha que interessante. O peiote é uma planta usada num ritual, em rituais tradicionais de povos indígenas. O Carlos Castanheda, antropólogo, foi vivenciar aquilo. Já o Aldous Huxley, vivendo na Inglaterra, ele viu a chegada, por exemplo, da mescalina isolada como uma droga sintética, né, um narcótico sintético utilizado de maneira recreativa, né, no contexto urbano de Londres. Né? Então, ele, inspirado no Carlos Castanheda, esse livro As Portas da Percepção, o Céu e o Inferno, o Aldous Huxley procurou fazer uma experiência semelhante à do Carlos Castanheda, mas com pessoas que faziam uso da mescalina sintética. Então, ou seja, fez uma etnografia desse processo. É como se o livro do Carlos Castanheda tratasse dessa interação dos povos indígenas com o peiote, uma planta sagrada, ou seja, a planta medicinal e o fitocomplexo, e o Aldous Huxley foi lá com o princípio ativo isolado num contexto completamente diferente. Enfim, curiosidades aqui para vocês nessa aula de hoje. Outros alcaloides, esse grupo dos alcaloides é cheio de utilidades, né? Tem aí a morfina também, que atua no sistema nervoso central também como alucinógenos e potente analgésico. Então aí a morfina e a partir dela também outros analgésicos foram desenvolvidos. Né? A morfina é extraída aqui da Papaver somniferum, que é a famosa papoula, que é inclusive usada na alimentação também, né? A sementinha da papoula. Outros exemplos de alcaloides têm uso como veneno. Aí o exemplo curare e a estricnina, né, que eram utilizados por povos indígenas aí em processo de caça ou guerra. Né? Então, quando a gente fala de bioprospecção de fitofármacos, a gente sempre está falando de um processo de buscar conhecimentos potenciais de uso para substâncias que já existem, que estão nos vegetais, que muitas vezes muitas pessoas, povos e culturas já fazem uso, e que para os vegetais fazem um papel aí em sua história evolutiva. Né? A bioprospecção significa nós humanos buscando extrair essas substâncias para utilizar nos nossos processos terapêuticos, beleza? Quando a gente fala de bioprospecção de fármacos, né? Mas a bioprospecção você pode prospectar qualquer substância de interesse econômico a partir da biodiversidade. Né? Então, só para vocês terem uma ideia
Aí o Farnsworth ele deu um dado que de 119 drogas derivadas de plantas de utilização corrente no mundo, 74% têm o mesmo uso ou uso relacionado que o das plantas das quais derivam. Ou seja, para vocês verem o papel que tem, né, esse conhecimento popular tradicional dos povos originários na sua interação e observação já de tempos e tempos sobre as plantas, né, como que isso é uma base, sim, para a prospecção de novos fármacos, né? E até hoje isso é a base mesmo para a bioprospecção, vem a partir disso que nós vamos acabar falando no tópico 3 um pouco mais, que é a etnobotânica e a etnofarmacologia, que são as partes da botânica e da farmacologia que estudam os conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas e também sobre o preparo de drogas vegetais e substâncias de potencial terapêutico. Então, só para vocês verem alguns exemplos, olha só, o mamão, Carica papaya, foi identificado aí, nele tem a quimopapaina, papaina, que foi reconhecida já cientificamente como proteolítico, mucolítico, mas tradicionalmente o povo já falava, né, que o mamão é digestivo, né? A cena aí, que é do grupo do Fedegoso, né, tem dantrona, ali já foi identificado seu princípio ativo com seu efeito laxante, né? Ou a ipeca, ou a ipecaconha, psicótera ipecaconha, poaia, conhecida muito aqui na região, contém a emetina, né? Então ela já é reconhecida como amebicida e como emética, que coincide com o seu uso medicinal tradicional, assim como a chinchona, que é a quina, né, que já era utilizado no tratamento de malária, né, por povos indígenas, e depois foram estudar, viram ali, né, que tem realmente esse efeito antimalárico, mas não trata Covid, viu, gente? Só para lembrar. E o Salix alba, o salgueiro, a gente já falou na aula passada, também tem a salicina, analgésico, também já era utilizado como antitérmico e analgésico tradicionalmente. Para vocês verem como que muitos desses usos, a partir do isolamento e do estudo dos princípios ativos desses vegetais, já eram usos feitos pelos povos e comunidades tradicionais nos seus processos fitoterapêuticos originais. E aí, e esses povos não têm nenhum direito sobre esse conhecimento que eles cederam para a produção de determinados fármacos? Né? Será que os povos indígenas que deram a pista para o uso das quininas ali contra a malária, que eles tiveram de retorno dessas pesquisas? Será que eles têm alguma participação econômica, tiveram alguma repartição dos benefícios e dos lucros que a venda desse remédio produziu? Ou no caso do Sateré Maués, que é o povo que domesticou o Guaraná, aprendeu a usar e fazer o pó de Guaraná, vários dos preparos originais do Guaraná que depois foram aproveitados para a indústria. Será que eles merecem alguma repartição pelo conhecimento que eles compartilharam, né, para a produção de diferentes produtos que hoje tem diversas empresas que lucram em cima do Guaraná? Então isso é uma pergunta, né? Até que ponto a bioprospecção ela é ética com esses povos detentores de conhecimento sobre o uso das plantas? E mais, até que ponto a bioprospecção é legal? Porque quando a bioprospecção é feita fora das leis de um determinado país, ou quando a bioprospecção é feita violando direitos, né, de alguém, aí a gente chama isso de biopirataria. Então, entre a bioprospecção e a biopirataria, a linha é muito tênue. E muitos anos de confusão sobre esse assunto, até que em 2015 foi aprovado o novo marco legal da biodiversidade, a Lei 13.123 de 2015, que inclusive no tópico 2.2 sobre biopirataria e bioprospecção, deixei postada 2 aulas sobre essa lei com uma especialista no assunto. É uma lei que vocês da farmácia, quem tem interesse em lidar com desenvolvimento de novos fármacos a partir de plantas medicinais,
precisa entrar em contato com essa lei e conhecê-la de cabo a rabo, porque ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade e à exploração econômica de produto ou material reprodutivo desenvolvido a partir do acesso. Ou seja, para fazer uma pesquisa sobre uma planta medicinal por meio de acesso ao conhecimento tradicional, ou que vai acessar um patrimônio genético da biodiversidade brasileira para fins de exploração econômica, isso precisa passar por essa lei, precisa seguir a regulamentação legal para não incorrer no crime de biopirataria. Beleza? Então aí, na aula que eu postei para vocês no tópico 2.2 sobre o marco legal da biodiversidade, vocês vão poder ver aí algumas das limitações dessa lei. E podem utilizar isso para trabalhar com ela no trabalho de reflexão, de pesquisa e reflexão, que inclusive um dos tópicos é esse. Para encerrar essa aula de hoje, terminar com essa chargezinha aqui do Adão. Ele mostra lá, pelo visto tem povos originários em um lugar e pesquisadores interessados em uma planta. E aí a moça fala para eles assim: essa raiz possui propriedades que combatem a biopirataria. Uou, really? Como funciona? Assim, ó. É para espantar a biopirata essa daí. Então, é isso aí, pessoal. A gente quer tratar com plantas medicinais, temos que saber lidar aí com essas questões legais e também questões éticas de respeito aos povos e comunidades detentores desses conhecimentos, né? Quando a gente tiver interesse em trabalhar com o desenvolvimento de novos fármacos, é muito importante ter esse cuidado. Por isso, na aula que vem, no tópico 3, falaremos sobre etnobotânica e etnofarmacologia. Até lá, aproveitem para explorar aí os materiais de estudo e na semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre essas duas ciências que estudam os conhecimentos tradicionais dos diferentes povos e culturas no uso de plantas medicinais. Ereré? Então valeu, pessoal, grande abraço, gratidão e até semana que vem. Qualquer dúvida, só entrar em contato lá no Classroom, que nós estamos na área, ou então com os nossos monitores que já se apresentaram lá para vocês. Valeu, pessoal. Aquele abraço.